10º dia com Maria, no reino da divina vontade. A Rainha do céu, no reino da divina vontade. Amanhecer que se levanta, para pôr em fuga a noite da vontade humana. Seu nascimento glorioso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para a meditação. Imaculada Rainha, Mãe Celestial, venho de joelhos ao seu colo materno abandonar-me em seus braços para pedir-lhe, com os mais ardentes suspiros, este mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino me aceita como seu filho para viver nele, a fim de que ele não fique mais deserto, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, soberana rainha, me entrego para que guie meus passos no reino da divina vontade. Perto de seu colo materno, você guiará todo o meu ser, porque é a vida perene do rosto divino. Você vai fazer-me também como tu, para Deus, e como tu, minha mãe, vou fazer a entrega da minha vontade, a fim de que em mim aconteça a troca com a vontade divina, e assim poderei ter a certeza de não deixar mais este teu reino. Por isso, peço-lhe que me ilumine, para me fazer entender o que é a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma Rainha do céu, aqui estou eu, ó Santa Mamãe, perto do seu berço, para ser um espectador de seu nascimento portentoso. Os céus surpreendem, o sol olha para você com sua luz. A terra se alegra com alegria e se sente honrada, porque é habitada por sua pequena rainha recém-nascida. E os anjos competem para cercar seu berço, para honrá-lo e estar prontos para seus sinais. Então, todos eles te honram e querem celebrar o seu nascimento. Eu também me junto com todo mundo e me prostro diante do berço, no qual vejo como você sequestra sua mãe, Ana, e seu pai, Joaquim. Quero lhe contar minha primeira palavra, quero lhe confiar meu primeiro segredo, quero esvaziar meu coração seu e lhe diga: minha mamãe, você que é a aurora, um arauto do Filho Divino na terra, por favor, ponha em voo a noite escura da vontade humana em minha alma e no mundo inteiro. Lição da Rainha do Céu. Recém-nascida. Lição da Rainha recém-nascida do céu. Então Nossa Senhora vai dizer: filho do meu coração, meu nascimento foi prodigioso. Nenhum outro nascimento pode ser considerado semelhante ao meu. Eu encerrei em mim o céu, o sol da divina vontade, e também a terra da minha humanidade, uma terra abençoada e santa que continha as mais belas flores, que é o paraíso divino na terra, o jardim do Éden. E embora mal nascesse, eu continha o prodígio dos maiores prodígios, a divina vontade reinando em mim, que continha em mim um céu mais belo, um sol mais brilhante que a criação, que não tinha nela a noite da vontade humana. Era só o sol, o dia, um sol mais brilhante que o da criação. Todo conhecimento, toda a sabedoria divina estava encerrado nela. Como foi dito, Jesus, no ventre materno, sofria as dores. Ele, como Deus, quis sofrer as dores da privação, do apertamento, que estando ele no ventre de Nossa Senhora, tinha total consciência. E toda
a incapacidade de se mover, de abrir os olhos, né, e a escuridão, né, de modo a reparar pela humanidade. Já Nossa Senhora não, né? Ela tinha a consciência, sim, também, mas não tinha a dor da imobilidade, de não abrir os olhos, né, do apertamento ali. Nem ela e nem São João Batista, né, que após, né, a visita de Nossa Senhora foi purificado, foi aqui, ó, iluminado por estas verdades, por esta vida, né, por essa consciência. Então, embora mal nascida, eu tinha o prodígio dos maiores prodígios, a divina vontade reinando em mim, que continha em mim um céu mais belo, um sol mais brilhante que a criação, da qual eu também era rainha, incluindo também um mar de graças sem fronteiras, que sempre murmurava amor ao Criador, né, sempre em correspondência a Deus. Portanto, meu nascimento foi a verdadeira aurora que pôs em fuga a noite da vontade humana que eu era. Ela, pois, né? Deus tendo uma criatura, a partir dessa ele faz a todas. Então, nascendo na terra a Virgem Maria, pura, santa, imaculada, que é possuidora do dom da divina vontade, dissipou ela as trevas da vontade humana da face da terra, né, dos corações das criaturas. A partir daquele momento, como Deus não está preso ao tempo, naquele momento se fazia vida, né, a toda a humanidade. Mas só agora Nossa Senhora nos traz esses escritos e, portanto, só agora, tendo nós, né, caminhado e ter aberto caminhos, né, para essa verdade chegar até nós, né, a disponibilidade, né, para sermos alcançados por esta graça, temos agora o contato com esses escritos, né, o Maria no Reino da Divina Vontade, e assim todos os 36 volumes do Livro do Céu, né, a dissipar, né, em nossas almas as densas trevas da vontade humana, por meio dessas verdades, por meio da vivência, o pôr em prática na nossa vida essas verdades, né, aqui o compromisso, o propósito que estamos assumindo com Nossa Senhora, nesses 31 dias com Maria, né, vai dispondo sempre, cada vez mais, a nossa alma a viver tais verdades, a tomar como vida nossa essas verdades. Né? Portanto, meu nascimento foi a verdadeira aurora que pôs em fuga a noite da vontade humana, e ao crescer formou a aurora e chamou o dia mais esplêndido para fazer surgir o sol da palavra eterna na terra. Né? E chamou o dia mais esplêndido, né? O sol do meio-dia, os conhecimentos divinos, né? A palavra eterna na terra, né? A encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Foi por meio dela, porque estava nela o germe, né? A vida divina, o germe não, a vida divina inteira. Então Deus podia descer à terra. Então, sem ela, por mais que chamasse, clamasse, fizesse sacrifício, o Verbo não teria se encarnado, não teria vindo à terra. Por quê? Porque não recebia ele a correspondência verdadeira, né? A plena correspondência, a satisfação plena. Que isso só se dá por meio da vida na divina vontade. Todo sacrifício que seja realizado sem o divino querer não tem a marca, né, absoluta do rei. Portanto, não lhe atrai olhares. O que pode atrair é aqui, ó, Deus servir, né? E vir segundo a vontade dele aqui, ó. É exatamente isso. Não é segundo a vontade da criatura, não é com forças humanas, mas é segundo a vontade de Deus, com o poder e a graça de Deus, conhecimento de Deus. Ou seja, por intermédio, por via única da divina vontade. Minha filha, venha ao meu berço e ouça sua pequena mamãe. Assim que nasci,
abri os olhos para ver este mundo aqui embaixo, para ir em busca de todos os meus filhos, para fechá-los em meu coração, para dar-lhes meu amor maternal e regenerá-los para a nova vida de amor e graça, para dar seu passo para fazê-los entrar no reino do divino Fiat, do qual eu era a possuidora. Eu queria agir como rainha e mãe, fechando todos em meu coração, para colocar todos em segurança e dar-lhes o grande presente do reino divino. No meu coração eu tinha espaço para todos, porque para aqueles que possuem a vontade divina não há larguras estreitas, mas infinitas. Entra então no ato único de Deus aqui. Não tem larguras, mas infinitas. Não tem largura estreita, mas infinitas. Não tem limite, encerra-se a todos do passado, presente e futuro. Então eu também olhei para você, meu filho. Ninguém me escapou. E como todos comemoraram meu nascimento naquele dia, foi uma festa para mim também, principalmente para abrir meus olhos para a luz. Em que abismos da escuridão é a criatura dominada pela vontade dela. Nossa vontade humana são trevas, densas trevas. É a noite real, mas a noite sem estrelas. Uma escuridão, um breu só, né? No máximo, alguns flashes fugitivos. Flashes que são facilmente seguidos pelo trovão, que retumbam na escuridão e sobrecarregam a tempestade sobre a pobre criatura. Tempestades de medo, de fraquezas, de perigos, quedas no mal. Meu pequeno coração foi esfaqueado para ver meus filhos sob esta horrível tempestade, na qual a noite da vontade humana as tinha varrido. Agora ouça, sua mamãe. Ainda estou no berço. Eu sou pequena. Olhe minhas lágrimas por você. Sempre que você faz sua vontade, é uma noite que você forma para si mesma. E se você soubesse o quão ruim é para você esta noite, você choraria comigo. Isso faz com que você perca a luz do dia da sagrada vontade. Vira você de cabeça para baixo. Paralisa você para o bem. Quebra seu amor verdadeiro e permanece como uma pobre doente que não tem as coisas necessárias para se curar. Querido filho, ouça-me. Nunca faça sua vontade. Dá-me a palavra que agradará a sua pequena mamãe. Nunca faça sua vontade. Então, para vivermos na divina vontade, temos de ter absoluta e total atenção nos acontecimentos, naquilo que acontece na nossa vida, aquilo que acontece em torno de nós, em toda a realidade. Portanto, não disperso, não mais nas densas trevas da vontade humana aqui, não envolto a essas trevas, mas trilhando esse caminho, buscando o sol do meio-dia, o para quê de cada situação, o pensamento, a vontade de Deus em cada situação, aquilo que Jesus vivia na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo em sua volta era uma ocasião de reparar o Pai, de corresponder ao Pai, de diálogo com o Pai. Não descia à terra para se entreter com as coisas da terra, mas tudo ascendia ao céu. Tudo para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Como lhe disse a Voltorta, ele não era encontrado em vãs conversações, mas tinha ali o seu foco no seu propósito, na sua missão. E então, para que a paz reine em nós, não pode se deixar levar pelas vãs conversações, as vãs distrações, mas em tudo, em cada ato, minuciosamente estar atento à divina vontade, para não deixar entrar a perturbação em nossa alma, em nosso ser, que é
o voltar a si, né? O pensar em si mesmo, pensar com sua própria vontade humana. Né? Então é muito sério essa, né? De não dar mais vida à nossa vontade humana. Que do contrário, né? Tropeçaremos, cairemos, né? Não passaremos nos testes, nos muitos testes. E não temos a nossa vontade rendida a Deus. Temos ainda apegos, né? Temos ainda desordens. Então é muita atenção e um propósito firme, né? Um propósito verdadeiro. É diante dos acontecimentos, na liberdade que eu tenho, escolher sempre o divino, buscar sempre o divino. E como dito no trecho, né? E sempre pedindo por empréstimo essa vontade de Deus, a fazer com a vontade de Deus até que se torne habitual e daí então Deus nos dê por definitivo a sua vontade. Por não estarmos a fazer mais a nossa vontade, né? Com a nossa vontade, com certo interesse, com um certo receio, com medo, com inúmeras coisas. Então pedimos a vontade de Deus, a temos como empréstimo e com ela buscamos realizar todas as coisas, né? Mesmo as mais difíceis, mesmo as mais complicadas, mas em tudo buscar, né? A maior glória de Deus, conhecimento da vontade de Deus para que por meio dele, com ele, possamos agir, sem olhar para a situação humana, mas para o que Deus venha a produzir por meio desse ato, né, que sendo com a vontade dele, um ato na divina vontade. Né, e assim aqui essa certeza, né, essa paz em meio à certeza do que Deus está trabalhando, vai trabalhar por meio dessa ou daquela situação. Portanto, não há mais espaço, né, para a nossa vontade, não há mais espaço para a perturbação, para a insegurança, para a desconfiança, né, para a perturbação, como eu disse. Não há apenas esse sol do meio-dia, né, essa calmaria, essa paz, mesmo em meio a situações de grande sofrimento. E assim, o exercício nessa vida divina, vamos adquirindo conhecimento, né, e experiência em decidir as coisas. A vida na divina vontade é harmonia, né? Os acontecimentos da nossa vida precisam estar harmônicos, né, e uniforme. Não no sentido de que é uma regra, é assim e pronto. É assim para ter esse resultado. Então, se assim fez com a tal pessoa, comigo eu vou fazer assim também, eu vou adquirir X de resultado. Não é essa matemática, né, humana, mas um desígnio divino. Né, um exemplo aqui, né, que eu tenho. A minha madrasta cuidava da senhorinha aqui onde eu moro. Tiveram um desentendimento e a senhorinha despediu essa minha madrasta. Porém, ela não tem outra pessoa, não tem quem cuida dela. Né? Eu até assumi a fazer as refeições, né? A cozinhar, levo o prato de comida lá para ela e tá certo. Mas não tem quem arruma a casa, não tem quem vai com ela no médico, não tem ninguém. Né? Um café ela ainda consegue fazer. E minha madrasta não trabalha. Né? Ela não tem nenhuma renda, mas tem que pagar o INSS dela. Portanto, sobrava pro meu pai pagar. E tem, né, os problemas dela lá. Até ainda falei, poxa, por causa de besteira, né? Porque poderia continuar a trabalhar lá e receber o dinheirinho, né? Dava pra... Pois bem, passou uns dias, há pouco agora voltou. Só que até então não assumiu de volta fazer as refeições para ela. Que fazia parte, que faz parte do combinado deles. Até hoje eu ainda vou falar com ela, olha, eu não me importo de cozinhar, mas a partir de hoje eu não vou poder mais, porque quem recebe para isso é ela e ela tem que assumir, né, com os compromissos dela. Né, em direção à senhora, eu cozinharia sim com todo prazer, não me custa isso. Né? Mas por uma ordem nas coisas, já que a senhora paga ela e está continuando pagando o mesmo valor, ela tem que assumir esse compromisso, né, de trazer a refeição para a senhora. Né?
porque está numa realidade de desordem. Ela recebe e eu trabalho. Porque o que eu entendi dessa realidade, né? Antes estava numa desordem. E agora, se eu continuar fazendo aqui a refeição e deixando ela, né, confortável como está, vai continuar numa desordem maior ainda, né? Porque além de estar recebendo a mais, tem uns outros atrativos lá para ela. Ela, além de negligenciar, já negligenciava, agora ainda, né, com mais esse benefício de não ter que se dar o trabalho de cozinhar para ela. Então, ou seja, agora ficou ainda pior do que antes. Para a vontade humana da pessoa, tá mil maravilha, né? Como as pessoas dizem, nossa, arrumei um negoção agora, fiz um negoção, né? Recebo a mesma quantidade e diminuiu o meu serviço, né? Humanamente se vê como vantagem, mas diante de Deus vai cair a justiça, né? Por conta dessa realidade de desordem, dessa situação, né, de injustiça. Então, não viver de respeito humano, né, e colocar as coisas em pratos limpos, né, mediante esse zelo para com as almas que temos de ter, né, ou seja, tudo para a maior glória de Deus e a salvação das almas. E como Luísa diz, né, para mim toda a confusão. E a importância de estarmos atentos à divina vontade é isso, né, o não se distrair, o não se ocupar majoritariamente, né, primordialmente das coisas terrenas, das coisas do mundo, né, de modo a as suas conversas partir de um princípio humano, né, de uma realidade humana, né, de certa forma do meu eu, mas ainda que parta, precisa ter uma finalidade divina, né, para um entendimento divino, né, de modo a as situações da nossa vida, a nossa realidade humana ser, né, material para trabalharmos o divino, né, para aquecer, para vivermos essa transição para a vida divina. Do contrário, vamos ficar atolados, né, presos no nosso humano, nas nossas realidades humanas, nos acontecimentos humanos. E não vai olhar para Jesus, para a divina vontade nunca, né? Vai estar sempre em base da vida terrena. Enquanto que na realidade deve de ser o contrário, né? Elevar no automático aqui essa realidade e como prioridade os ensinamentos divinos, né? E o enxergá-lo, né? O ver na nossa vida. O pôr em prática seria isso, né? Trazer para a nossa vida os conhecimentos divinos. Igual aqui nessa questão. Humanamente eu largaria como está. Eu continuo fazendo a refeição para a senhorinha ali. Não há problemas nisso. É uma atitude virtuosa. Mas e a alma? E a alma que está tirando vantagem sobre essa situação? E o conhecimento que ela precisa adquirir e viver, né, a verdadeira caridade, e não um aproveitar-se das ocasiões. Então é muito sério. É muito sério. Aí na liberdade dela, ela escolhe, né, mas precisa ter, né, aqui o entendimento, a luz, né, e reconhecer, bom, realmente eu estou, né, na desordem e vou fazer. Eu estou sendo pago para isso e vou fazer. E diante disso até o que eu entendi, né? As densas trevas da vontade humana é o que? É quando eu viso o meu eu, né? A minha vantagem. Aquela situação que eu estou saindo no lucro, na vantagem de uma situação qualquer, né? Onde eu não me dou, mas pelo contrário, né? Eu me beneficio, né? Esse é estar envolto às densas trevas da vontade humana, porque cega, né? Cega, fecha a visão para doar-se, para a caridade, né? Mas só passa a enxergar o seu eu, né? Estando nessa condição, jamais que a pessoa vai se mover em fazer, fulana,
pode deixar que eu assumo daqui. Não, ela não enxerga assim, ela vai ver sempre que, puxa, que beleza, tô no lucro, né? E ainda vê isso como uma bênção de Deus, né? Vê isso com uma qualidade, né? É o que eu entendi aqui agora a respeito aqui, né? Dessa estar envolto às densas trevas de vontade humana, né? Ver uma situação de desordem como sendo uma graça que Deus está doando, né? É treva pura, é de verdade, né? A chave do inferno mesmo, a vontade humana. Que foi até o que eu conversei com essa senhorinha antes, né? Olha, senta vocês duas, conversa, né? Muito bem explicado todas as coisas, né? Cada ponto, a fim de que não aconteça de novo essa situação de desordem, né? De vocês terem esse atrito e ter que, né, dispensar novamente, né? Em não adquirir aprendizado, mudança nenhuma com toda essa situação que se deu, né? Mas as pessoas, por estarem elas na vontade humana e por isso levar as coisas de qualquer jeito, o que aconteceu? Voltaram, mas não conversaram direito, né? E assim a situação de desordem ficou ainda maior. E aí o que forma essas densas trevas, né? Essas nuvens de trevas de vontade humana, é o nosso afastamento do verdadeiro sol, né? A nossa incapacidade de morrer para nós mesmos, o nosso apego demasiado a nós mesmos, a idolatria do eu. Vai se formando essas nuvens densas de vontade humana, né, cuja qual a luz do sol não transpassa. Né, então fica ela separada não por incapacidade, né, da força da graça de Deus, não, mas por capacidade aqui, da liberdade que Deus deu a ela, né, o livre-arbítrio. A luz do sol está lá, continua lá, brilhando, radiante. Mas ela que se fechou, né? Ela que formou as densas trevas, né? As nuvens densas de vontade humana. E aí a importância, né, do Filho da Divina Vontade, o orvalho benéfico, né? A busca por essa ordem, a busca por essa correspondência à vontade de Deus, aqui esses filhos da Divina Vontade, que é, né, dar seguimento ao trabalho de Nossa Senhora. Né? Como ele disse no dia de ontem, né? Nossa Senhora é a mandatária, é a secretária, é a que vai levando, né, essas luzes de conhecimento divino, a fim de que a pessoa, por sua vontade, vá se dispondo o coração a receber, né, essa iluminação e, portanto, a dissipação dessas trevas. Né? É um trabalho muito lindo, magnífico, né, que Deus vai fazendo, respeitando a liberdade de cada um, de cada indivíduo, né? Mas mesmo assim não afastando delas, né, a sua graça, mas a esperar, né, pela abertura à disposição do coração dela. E isso em todos os âmbitos, né, em cada criatura. Porque como foi dito também, né, a vontade humana é essa voz da nossa cabeça que está continuamente, né, buscando nos afastar da vontade de Deus. Como disse, vai vendo como atrativo demais certas situações de desordem. Quando dessas situações se obtém uma vantagem, ela acaba por interpretar aquela situação como uma coisa boa, como uma bênção, uma coisa mandada por Deus. Mas mandado por Deus até sim, mas para você dizer, para você aderir a ela, não, isso não é vontade de Deus. São testes que ele nos traz para a gente reconhecer, né, essa situação e renunciar. E uma outra coisa que tem que firmar na nossa cabeça, né, que eu entendendo, a gente não pode ver a divina vontade, né, como Deus e a minha vontade como, né, eu tô aqui e Deus está lá. A vida na divina vontade é esse fundir-se, né, em uma só coisa. Eu e Deus ser uma única coisa e estar no mesmo lugar. Então, como disse, eu vou tomando essa divina vontade como empréstimo
tanto, que chega uma hora que Deus me dá, né, por definitivo ela, porque eu já não sei mais viver com a minha vontade, e apenas com a vontade de Deus. E passo então a ser um só com Deus. Mas estou ainda numa realidade humana, numa vida humana. Portanto, possuidor de liberdade, né, de uma vontade livre. Mas em meio a tudo isso, Jesus vai trazendo testes, né, situações, para que eu conscientemente e continuamente não viva a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então assim, eu não viva a estima que eu tenho a uma pessoa, né, próxima, querida, amada, né, eu escolho deixá-la para estar com Deus. Mas eu não a abandono, pelo contrário, aqui, ó, em Deus eu a amo mesmo ausente da vida dela. Né? E eu estarei a amando muito mais, mas vivendo o princípio primeiro, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí deixando para estar com Deus, o meu estar com Deus vai promover, né, o vale benéfico na mente dela, na mente de todos, para esse entendimento, né, que primeiro lugar é Deus. Que eu serei sempre o segundo, terceiro, quarto, quinto na vida dessa pessoa, independente, mas o primeiro há de ser Deus. E assim, né, não tem mais toda aquela realidade humana, essas densas trevas de vontade humana. Se reconhece no seu posto, no seu lugar. Sem rancor, sem ressentimento, sem nenhum desses pensamentos. Sem nenhum desses sentimentos. Mas apenas a iluminação da verdade, né? O sol do meio-dia, a luz da divina vontade. E até em outra ocasião, né, que foi dito e realmente, há situações de pessoas que passam na nossa vida que naquele momento era crucial, era importante. Coisa que já não é mais agora. O importante é o se afastar, né? Como colegas de escola. Né? Enquanto criança, a gente estudamos junto, passamos anos juntos, e agora tornamos-nos adultos. Eu vim morar em outra cidade, e essas outras também, né? Por consequência, pode ter ido morar em outro lugar também, cada um para um canto, né? O amor continua, a lembrança se tem, né? Mas essa aceitação que ele foi para um lado, eu fui para o outro, pronto. É assim as situações na nossa vida, mesmo com pessoas mais próximas. Para aquela situação foi muito... É como aqui agora, santidade das virtudes e santidade divina. Para aquela realidade era o que tinha e foi a mais plena e perfeita, santidade e virtudes. Para o momento agora, Jesus nos chama, Nossa Senhora que vem nos conduzir, a vivermos a divina vontade, né? A ir além, a dar um passo a mais, a vivermos da divina vontade. Ah, mas lá o santo tal, cicrano falou. Pois é, naquela situação, naquele ano, para aquele momento, era importante aquele pensamento. Diante de todos esses anos que a igreja caminhou, né, Deus avançou, né, no coração de uns, regrediu no coração de outros. Né, a realidade agora é aqui, para a divina vontade. E segue adiante, né, e segue o fluxo. E não se tem rancor, né, do antes. Os santos que viveram lá não são revoltados com Deus, porque, por que eu não vivi isso? Por que não me foi dado isso? Pelo contrário, hoje eles têm o entendimento de que a vida deles foi importante para que hoje, nos dias de hoje, nós pudéssemos estar, né, compartilhando dessa vida divina. Portanto, não se revolta com Deus, pelo contrário, né, até nessa atitude recebem a glória, né, o selo da divina vontade da vida, a santidade humana que eles viveram. Né, porque Deus não está preso num tempo, né, tem que estar muito claro isso pra gente. Então eles recebem hoje o conhecimento e a glória da divina vontade. Até tem um trecho do livro do céu que fala disso, até em relação a São Luís Gonzaga, né, que toda a vida de santidade e de virtudes dele foi selado na divina vontade.
portanto recebeu uma glória, uma iluminação a mais. E assim, todos os santos podem estar passando pela divina vontade, quanto nós, filhos da divina vontade, assim refletimos nos escritos dele, algum ensinamento deles, qualquer coisa em direção a eles, a fim de que a divina vontade os alcance. Tudo está na disposição de cada criatura. Da parte de Deus, tudo já foi dado. Está agora na disposição da criatura em receber. Mesmo dos bem-aventurados na terra, que nunca negarão. Receberão e receberão com gosto, com alegria. O selo da divina vontade na vida dele. E aí, retomando aqui, ao passo de que eu renunciei tais pensamentos e fico só com a vontade de Deus, Deus vai e cessa, de ficar mandando tais pensamentos, tais situações. Quando a nossa vontade estiver firmemente, fundida à vontade dele. É a purificação, que Jesus quer fazer em nós. De modo que no nosso juízo final, eu não culpe a Deus, mas tenha a iluminação de cada coisa, reconhecendo que as escolhas que fiz, na minha vontade, na minha liberdade, estavam em conformidade, estavam fundidas à vontade de Deus. Portanto, eu nunca vou chegar e falar, o Senhor me privou da amizade de tal pessoa. Se não fosse o Senhor ter me prejudicado nessa situação, talvez hoje eu estaria numa situação melhor. Não tem esses questionamentos com Deus. Aqui na Divina Vontade já nos traz, o conhecimento, o entendimento das coisas, de modo a não ficar, nada aqui em aberto, mas procurar a cada circunstância, em cada momento, fechar, todas as brechas, fechar tudo o que, se encontra inacabado, até o que é dito, a vivermos também o purgatório em vida, de modo a não ter nada o que fazer no purgatório, a preencher os vazios do amor a Deus já aqui em vida. Porque, na verdade, esses testes que Jesus nos faz não é para provarmos alguma coisa para Ele, Ele já sabe. É para provarmos alguma coisa a nós mesmos, que não nos conhecemos. E nesse conhecimento, eu escolhi a vontade de Deus. Eu só vou conseguir escolher a vontade de Deus, renunciar à minha vontade, por meio do amor aqui, o amor a essas verdades. Vou reconhecer que eu não sou nada e que Deus é tudo. Então, ainda que numa aparência de mal, de não tão bom, eu abraço a vontade de Deus. Porque mesmo não sendo tão bom, eu acredito firmemente que é o melhor. Do que aquele atrativo, aquela ocasião de vantagem, de lucratividade em cima do outro. Naquele momento pode ser muito bom, mas lá na frente, e os vazios do amor na alma. E toda a expiação que eu haverei de dar no purgatório, por conta aqui de uma atitude em que eu lucrei e eu tirei vantagem. Eu vi, como um máximo essa vantagem que eu estava recebendo. Mas o amor a Deus e a caridade ficou onde? Ficou para ser preenchido depois, no purgatório. É muito triste. É a soberba, a ganância humana, Então Jesus traz situações para nos provar, nos testar. Não para Ele, mas para nós reconhecermos, para nós, na nossa liberdade, escolher a vontade de Deus, como disse. E o que foi falado, sobre a divina vontade. Nós temos que levar a divina vontade para o conhecimento das pessoas, para elas saírem dessas densas trevas, de vontade humana. Para sair desse egoísmo, desse interesse e tudo mais, que compõe a vontade humana. Tem, ou se tem. E com grande urgência. Mas o que nos mostra a realidade, nem Deus consegue mover a pessoa.
Nem Deus consegue mover, porque a própria vontade humana, como eu disse ainda há pouco, ela se forma esse céu, né? Essas densas trevas de vontade humana e acorrenta, aprisiona a pessoa ali embaixo, sendo incapaz de ver a luz. Se o sol não penetra de fora, não alcança, mas ao mesmo tempo, se não há uma abertura de dentro, também o sol fica ali. Então é preciso uma abertura por dentro. Pois bem, então, não posso eu também colocar, né, esse conhecimento de fora para dentro. Precisa ela uma disposição interior, é a mesma realidade aqui, né, para que a luz do sol, a iluminação das consciências, o sol divino, ilumine toda a alma, dissipando essas trevas. Eu preciso ter uma atitude de abertura, de renúncia do meu eu. Do contrário, fica tudo como está. Lamentavelmente, fica tudo como está. Porque eu não quero. Sou eu que não quero. Eu vivo as palavras da serpente, eu não servirei. Eu quero realizar os meus planos, meus projetos, minhas coisas. Quero pensar com a minha própria cabeça. Então Jesus ficou, a divina vontade está aí há 6.000 anos suspensa, por que será? Porque o homem se endeusou. Até querem a Deus, mas querem também os seus prazeres, suas comodidades, suas riquezas. Quer sempre trazer algo junto. E onde sofremos com Jesus, né? Sofremos o sofrimento de Jesus. De querer repousar nas almas, iluminar suas mentes, consciência e coração, e elas estarem fechadas, por livre e espontânea vontade. Então o que nos cabe é, né, ser essa companhia para Jesus, fazer as reparações, né, com Jesus, rezar pelos nossos irmãos, a fim de que abram eles a porta. Então uma pessoa, eu emprestei aqui o volume 11 quando eu imprimi, ela leu inteirinha e me devolveu, e pronto, acabou. Não sentiu nada, não sentiu de mudar nada, simplesmente leu, me devolveu, pronto. Sabendo ela que são 36 volumes, nem quis saber dos outros, nem falou mais nada. Tamanho é o apego que a criatura tem à sua própria vontade. E aí o reino vai aos poucos, um aqui, outro ali. Alguém escuta esse nome, vai pesquisar o que é. Há muitos anos atrás eu tive esse contato. Tem uma certa criatura de Deus que viveu lá em determinado lugar, que viveu mais de 40 anos só da Eucaristia. E aí tive, né? E aí agora, há poucos anos atrás, né, me volta de novo a lembrança dessa senhorinha que era a Luísa Picarreta. Então Jesus vai, né, lançando as iscas, né, a fim de que a pessoa, num movimento de vontade, a abrace e o traga para a vida, né, para viver tais verdades. Mas na total liberdade da criatura, sem uma gota de violência, de intimidação. Da mesma forma, nós a espalhar os conhecimentos divinos. Não há lugar melhor que aqui, né, no YouTube. Coloca os vídeos aqui, Deus vai mover os corações para, assim, quem Ele o quiser, né, e tiver a disponibilidade, vão ouvir. Então não se preocupe com visualizações, não se preocupe com nada, apenas reze para que as almas encontrem, né, para que Jesus consiga alcançá-los. Seja 2, 3, 5, 10, seja um só. Se uma só pessoa aderir à divina vontade, por meio das nossas partilhas, por meio, né, das iscas que Jesus envia, já valeu a pena. Mas como disse, né, a divina vontade não sabe fazer coisas pequenas, mas somente grandes.
sigamos adiante, né? Na expectativa de que o maior número de corações possíveis serão alcançados e iluminados, e essas densas trevas de vontade humana a serem dissipadas. O paraíso na terra, o cumprimento do Pai Nosso, né? O retorno ao propósito, à ordem, à finalidade a que fomos criados. Há uma mentalidade baixa nas criaturas em que, se eu conseguir o purgatório já está de bom tamanho. Né? Porque até o purgatório é difícil, né? É um sofrido, né? E assim por diante. Que pensamento é esse? Pensamento de quem está envolto às densas trevas da vontade humana, sob o domínio da vontade humana. Né? E não abrem mão de suas comodidades, de seus confortos, né? Dos seus mimos. Então, o que eu dizia lá no começo, né? Essa extrema atenção que temos de ter, né, nessas verdades. É um olho em Jesus e um outro no que estamos fazendo. De modo a não negligenciar também os nossos trabalhos de ofício. Mas estar atento a não buscar em Deus, na divina vontade ou nos seus, apenas uma solução para os meus problemas humanos, mas para servirem-se de crescimento, maturidade na divina vontade, desapego de nós mesmos. E aí Jesus quer de nós uma verdade, né? Uma vivência da verdade. Luísa esteve por todo esse tempo na cama, vivendo a verdade, a divina vontade. E a nós, a impor essas verdades em prática na nossa vida, não, né, tanto falando, mas mais ouvindo, né, desenvolvendo essa vida em nós, de modo que ela, obrante e falante em nós, torne, né, alimento, carne, vida, luz para o outro, para o próximo, ou seja, que não sou eu, mas a divina vontade, né, a se mostrar, a se revelar, né, a constituir luz na minha vida, né, vai assim também iluminando aos demais em minha volta, né, na minha volta. Segundo, claro, as disposições, a abertura de cada um. Eu vivo, mas já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Vivermos essa verdade em toda a sua extensão, né, de realidade. Como diz Nossa Senhora, né? Agora ouça sua mamãe. Ainda estou no berço. Eu sou pequena, olhe minhas lágrimas por você. Sempre que você faz sua vontade, é uma noite que você forma para si mesma. E se você soubesse o quão ruim é para você esta noite, você choraria comigo. Isto faz com que você perca a luz do dia, da sagrada vontade. Vira você de cabeça para baixo, paralisa você para o bem, quebra seu amor verdadeiro, permanece como uma pobre doente, que não tem as coisas necessárias para se curar. Ah, querido filho, ouça-me, nunca faça a sua vontade. Dá-me a palavra, que agradará a sua pequena mamãe, que nunca fará, né, sua própria vontade. Então a alma, Mãe Sagrada, sinto tremer ao sentir a noite ruim da vontade, da minha vontade. Por isso estou aqui, perto do seu berço, para pedir-lhe graça, para que, para o seu prodigioso nascimento, deixe-me renascer na vontade divina. Eu sempre quero ficar perto de você, celeste bambina. Unir minhas orações e minhas lágrimas às suas. Implorar por mim e por todo o reino da vontade divina na terra. Folha diária. Hoje, para me homenagear, você virá 3 vezes para me visitar no meu berço, dizendo-me todas as vezes: garotinha celestial, deixe-me renascer junto contigo na vida da divina vontade. E a jaculatória, minha mamãe, deixe a aurora da divina vontade surgir em minha alma. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Fiat. Até amanhã, no 11º dia, com Maria no reino da divina vontade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.